Olá, meus amigos. Uma ótima noite a todos. Hoje vamos estudar aqui a questão 392 do Livro dos Espíritos. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O pessoal que já estiver chegando, que estiver aqui com a gente na live, vai deixando o seu oi aqui no comentário para a gente ver quem está com a gente, já recebendo a notificação. Me digam aqui se vocês estão ouvindo bem, se está chegando bem a imagem, o áudio, para a gente poder dar continuidade. Boa noite para Fátima Marques. Boa noite, Fati. Que legal você estar aqui com a gente mais uma vez. E a gente deseja, né? Vamos ver se a gente consegue. A gente tem essa meta aí de estar todo domingo, né? Esse compromisso de estar todo domingo às 6, fazendo esse estudo com muita alegria, um estudo simples, mas feito de coração, para a gente estar estudando um pouco da doutrina espírita, que sempre se nos apresenta muito consoladora, muitos esclarecimentos. Boa noite para Fátima Marques, para todos que estão aqui com a gente. Antes da gente dar continuidade, vou só apresentar aqui o projeto Recomeçar, com a distribuição do livro grátis, tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que não tem ainda esse exemplar, quiser ganhar aí de forma gratuita, sem burocracia, sem custo nenhum, o projeto Recomeçar faz a distribuição gratuita aqui na Praia Grande. Nice Calegari com a gente. Boa noite, Nice. Que bom você estar aqui com a gente, acompanhando o nosso estudo da noite. Então, quem quiser receber os livros de forma gratuita, o livro físico mesmo, na última postagem nossa, está no topo da página aqui, a gente fala sobre isso. Aí você deixa o seu oi lá no comentário, a gente envia o link do WhatsApp, que a gente vai enviar a descrição, o horário, o local que você pode retirar. Ou se souber alguém que deseja, que tem um carinho, que gostaria de estudar a doutrina espírita, é só ir lá retirar o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? A gente vai dar sequência no estudo, como a gente já havia dito no início, a questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Val Fleurs com a gente. Boa noite, Val. Boa noite, Val. Antes de tudo, a gente vai se conectando com Deus, pedindo a proteção divina, para que nos ilumine, que possamos tirar o melhor entendimento do estudo da noite, para que a gente possa compreender o Evangelho, a lição do Livro dos Espíritos, para fazer uso do nosso dia a dia e que sirva de material para a nossa caminhada evolutiva. Pois a gente crescendo em sabedoria, também iremos crescer moralmente. Que Jesus abençoe a todos que estão aqui conosco de modo virtual, mas se a distância física está conosco, o amor e a união, o mesmo ideal de desejo de aprimoramento nos une nesse momento. Que Jesus nos abençoe nessa noite. Amém. Aqui a questão diz, né? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec propôs diversas perguntas e a espiritualidade superior respondeu. Então, essa foi uma questão, né? Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E antes da gente ver o que os espíritos respondem, qual a resposta da espiritualidade, a gente fala sobre lembrança, né? Às vezes até o próprio Facebook, ele aparece às vezes, né, pra gente, uma lembrança de uma publicação antiga, e aparece lá, às vezes uma postagem de 9 anos atrás, 10 anos atrás, uma postagem de 1 ano atrás, e vem como lembrança, e às vezes a gente compartilha de novo ou não. É curioso que muitas postagens que eram interessantes para nós há 10 anos atrás, hoje às vezes aparece, a gente não publica novamente, né? A gente já não se vê mais
talvez com aquele ponto de vista, com aqueles sentimentos, ou seja, qual foi o móvel que fez com que a gente publicasse aquilo. Então, às vezes, nem todas as lembranças a gente republica. Mas outro fato curioso é que o próprio Facebook, o pessoal que pensa na rede ali, que projeta, não são todas publicações que aparecem para a gente. Ó, veja, vamos supor que alguém terminou um relacionamento. Não aparece no Facebook lembranças, fotos, postagem desse relacionamento anterior. O próprio Facebook faz isso, não nos mostra essas lembranças. Outra lembrança que não nos aparece é quando a gente faz uma postagem de luto, uma postagem talvez triste, ou mencionando que alguém veio a falecer. Muitas vezes não aparece para a gente depois de um ano, ou seja lá quanto tempo foi essa lembrança. E você veja bem, né? Se o próprio Facebook, feito por humanos, reconhece às vezes, né, que nem toda lembrança é útil para aquele momento, imagine as leis divinas, não é mesmo? Que são perfeitas. E o campo material é sempre uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Ó, Ivonete Pierre aqui com a gente. Boa noite, Ivonete. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui com a gente o estudo de modo singelo e simples. Maria Calil. Então vamos ver o que a espiritualidade respondeu para Allan Kardec nessa questão. Boa noite, Sol Santos, também aqui com a gente, todo mundo acompanhando. É uma alegria ter todos aqui junto conosco, no mesmo ideal de aprendizado e estudo da doutrina. Então, Allan Kardec perguntou, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria, sem o véu que lhe cobre certas coisas. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Uma ótima noite aqui para Marlene, para Nadiscas, Bruxelas. Eu não vou saber pronunciar, vocês me perdoem a pronúncia errada dos seus nomes e sobrenome, hein? Mas é uma alegria ter vocês aqui. Quando vocês comentam, porque às vezes aparece o número de pessoas que estão na live e às vezes a gente não sabe quem está com a gente, né? A gente acaba conhecendo todo domingo, acompanhando aqui o estudo, o pessoal comentando e é bem interessante quando a gente passa a conhecer, mesmo de modo virtual, é um carinho gratificante. Então, olha a forma que conclui essa resposta aqui da espiritualidade, né? Que o homem ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Aí a gente se pergunta, né? Como assim ele é mais ele mesmo? Né? Como poderia ser isso? E eu me recordo de um estudo, de um caso que o André Luiz nos conta, através da psicografia de Chico Xavier, em uma das suas obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Eu não me recordo aqui exatamente o livro, mas se eu não me engano é no livro Causa e Efeito. Então o André Luiz vai fazer um estágio no mundo espiritual, numa instituição que fica no meio do umbral e recolhe as pessoas ali que já estão arrependidas, que desejam a melhoria. E o presidente ali daquela instituição já está ali há 50 anos. Trabalha bastante, devotado no bem, um espírito ali muito dedicado, que aconselha, ensina, passa muito conhecimento para o André Luiz, que ele nos narra na sua obra. E esse rapaz, né, da instituição, conta que ele foi recolhido do umbral há 50 anos, recebeu todo o tratamento necessário, estudando, se dedicando, e chegou ali a estar mais evoluído, digamos assim, mas progrediu mais, né? E aí, o que ocorre? Ele ainda tinha um remorso, porque
ele esperava reencontrar a esposa dele, que ela fosse resgatada ali do umbral e ele reavisse para fazer um novo planejamento reencarnatório. Porque na última existência, ele havia se divorciado e abandonou, largou de mão. Seguiu a vida dele, não quis saber da esposa e largou. E o que acabou acontecendo? Ela se perdeu sem recursos, passou ali a comercializar o próprio corpo, né, nas casas noturnas, e se vinculou com espíritos de vibração baixa e estava perdido no umbral. Embora ele tivesse progredido no campo espiritual, ele passava a se dedicar ao estudo, ao auxílio das pessoas ali, mas o remorso, a consciência dele pesava, porque ele sabe que a última existência ele foi um tanto egoísta, né? Não pensou no próximo, se dedicou só às causas próprias. Então, ele conta ali, ele narra que o planejamento era reencarnar. E ele acaba reencontrando a esposa ali no estado lamentável, mas eles já tinham esse planejamento reencarnatório, para que ele viesse a uma nova existência junto dela novamente, e aí sim, ele fosse sublimar, unidos, se dedicando ao amor de uma causa, um ao outro. E a gente pensa, né, analisando esse caso com essa pergunta, né, porque o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. Aí a gente vai pensar, como será que essa nova existência seria se ele tivesse total lembrança da última, da anterior e do que ele vivenciou no plano espiritual? Será que ele se dedicaria com amor nobre ou faria as coisas por obrigação? Né, ó, pessoal aqui com a gente, meu tio Luiz, minha tia Glória, que legal ter aqui vocês conosco. Muito, muito gratificante. Seria um pouco obrigatório, né? Então, não é para ele provar para Deus, provar para outras pessoas, ele deseja provar para ele mesmo que ele se sublimou. Mas aí, qual será a nova versão dele? Será que ele vai ser egoísta como foi na última? Ou ele vai estar melhor como no mundo espiritual, onde muitas vezes nós conseguimos ser bons por estar sem a influência da matéria? Então, vem o esquecimento como uma bênção. E aí a gente pode compreender melhor esse final da resposta dos espíritos, né? Que diz: pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então, se ele de fato tiver conseguido inserir valores e mudado interiormente, ele vai vencer nessa próxima encarnação. Então, ele vai ser mais dele mesmo. Talvez com a lembrança não seria tão proveitoso, porque posteriormente ao desencarnar, ele vai reaver a encarnação dele. E se ele tiver vencido, não terá sido por obrigação, já que ele não tem a lembrança, né, do que ele causou na outra existência. Mas aqui a gente vai dando continuidade com o texto de Emmanuel. No livro... Nesse livro aqui, ó, Religião dos Espíritos, o Emmanuel comenta várias questões do Livro dos Espíritos. E essa questão 392, ele também faz o comentário, e o texto se chama Esquecimento e Reencarnação. E Emmanuel nos diz: examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Surgindo semelhante período entre o berço que lhe configura o início e o túmulo que lhe demarca a cessação, é justo aceitar-lhe o caráter acidental. Não obstante, se lhe reconheça a vinculação à vida eterna.
É forçoso, então, ponderar o impositivo de recurso e aproveitamento, tanto quanto nas aplicações da força elétrica. É preciso atender ao problema de carga e condução. Olha que interessante, né? Ele vai fazer essa analogia com a força elétrica, que é necessário dosar, fazer essa dosagem de carga e condução. Que a gente sabe, né? Mais antigamente, aqueles detentos que eram julgados com a pena de morte, hoje creio que a maioria é injeção letal, né? Mas tinha cadeira elétrica. E você veja, a energia elétrica, dependendo da carga e a condução, leva o ser ao óbito, não é mesmo? E se a gente observar um outro exemplo? Aquele pessoal nos veículos, né, no SAMU, ou nos próprios hospitais com desfibrilador. Também é uma condução elétrica, mas com a dosagem correta. Aqui, ó, é a carga e a condução correta, que ao invés de levar ao óbito, faz o contrário, né? Salva a vida. Então, podemos ver isso, que até mesmo fazendo essa analogia por esquecimento do passado, deve também ter a dosagem correta, para ser uma dosagem terapêutica, né? E Emmanuel prossegue. Encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe, desse modo, implementos cerebrais completamente novos, no domínio das energias físicas. E para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural, como recurso básico. De vez que, muitas ocasiões, dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Então, o espírito já começa esse preparo de esquecimento muito antes da reencarnação, muito antes até de entrar no útero materno, né? Já vai se preparando esse esquecimento, como se fosse, aqui ele diz, uma hipnose natural. Na melhor das hipóteses, continua Emmanuel, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelido ao sono relativamente profundo enquanto perdure a vida fetal. Então você vê até aqueles espíritos que já vibram, já são mais superiores, vibram em elevação maiores, mesmo assim, o sono profundo ainda dura o período da gestação, ali, o período do feto, né? Que se inicia o feto. Ó, enquanto perdure a vida fetal. Em ambos os casos, há prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica. Instrumentação fisiológica dos encarnados. Tempo em que se lhe reaviva a experiência terrestre. E aí a gente vai ver na literatura espírita que diz que ainda até por volta dos 7 anos de idade, a encarnação ainda não está completa do espírito. A gente já imagina, né, que o bebezinho nasceu, tá ali, já tá tudo certo, mas até os 7 anos a encarnação ainda não está completa, ainda está se formando. E aí serve também de um lembrete para a gente estar destacando a importância da evangelização infantil. Porque aquele ser, aquele bebezinho bonitinho, já tem bagagem, né? Ele já tem um passado. Então, a gente necessita ali de inserir valores éticos, morais, nesse período de construção psíquica, que ali a gente vai conseguir criar a base. Ó, a Vera Lúcia também está aqui com a gente. Boa noite, Vera. Ó,
Aqui diz, ó, em ambos os casos, a prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhe reaviva a experiência terrestre. Temos, assim, mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica. Ó, a Val aqui, ó, particularmente sou grata por recomeçar sempre. Lembranças do passado, fique lá. Verdade, né, Val? Se nós estamos num mundo de provas e expiações, o nosso passado talvez não é tão feliz assim, né? A gente deve ter cometido aí bastante bobagem no passado, que esse esquecimento é muito proveitoso e valioso. Talvez a gente não suportaria, né? Lembrar do passado. Bem analisado, Val. Ó, temos, assim, mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica. Aí, ó, mais ou menos 3.000 dias nesse processo de esquecimento, né? Hipnose terapêutica a estabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescidas as consequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado, para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. Olha, o que a gente estava comentando, né? Para que alivie a mente na direção de novas conquistas. Então, é como se a gente desse um reset, né? Num computador, como se limpasse um computador com vírus e colocasse novos programas, né? Uma reconfiguração, né? Então, a gente tem essa oportunidade de sermos uma versão melhor de nós mesmos. E esse esquecimento, esse primeiro estágio da nossa encarnação é muito importante para a gente inserir valores e os pais também, né? Inserir valores nos filhos para que possa ser espíritos melhores e a gente conseguir a nossa caminhada evolutiva aí progredindo sempre. E como todo esse tempo é ocupado em prover-se à criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência, como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada, em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço, a regeneração ou a evolução clara e simples. Aí ele toca num aspecto importante da adolescência, que é natural parecer ali que na adolescência o espírito está despertando de uma hipnose ali terapêutica e acordando, tomando rédeas da sua encarnação. E aí muitas vezes, ó, boa noite, Anderson. Boa noite, Angélica Rocha. Uma boa noite para todos aqui que estão acompanhando essa live de estudo. Nós estamos aqui estudando a questão 392 do Livro dos Espíritos. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E agora, nessa etapa, né, para quem entrou agora, a gente já está no texto de Emmanuel, que se encontra no livro Religião dos Espíritos, em que esse texto é justamente um comentário dessa questão do Livro dos Espíritos, que se chama Esquecimento e Reencarnação. E a gente comentava aqui sobre isso, né? Que o Emmanuel fala sobre a adolescência, que é natural que pareça um despertar. E aí muitos pais vão dizer, né, que o filho adolescente está rebelde, não sabe mais o que faz com o filho, às vezes não reconhece o próprio filho nas atitudes.
É que nessa primeira fase, né, na primeira e segunda infância, ali é mais os valores e os reflexos dos pais e da própria sociedade, que vai moldando o caráter. Porém, nesse período da adolescência, é que se completa todo o seu passado, vamos dizer assim, sua estrutura psicológica vem à tona. Então, aqueles instintos, tanto os. Eu acho que aqui mais para frente ele vai comentar tanto as suas ideias inatas, as coisas positivas, como os vícios, o seu primarismo, os desejos mais primários também vão vindo mais à tona. E aí, nesse período da adolescência, acaba tendo esse choque aí que o jovem vai ter que se reencontrar, né? Se encontrar o caminho da trajetória dessa nova existência. E aí vamos vendo aqui como ele vai continuando. Como se fosse alguém, ó, que longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade. Continuidade do serviço devido, a regeneração ou a evolução clara e simples. E isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo, na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou. Então, assim, a gente também tem ali as aquisições, mas as dívidas, né? A gente carrega os dois conosco. A se lhe regravarem no ser, em forma de tendências inatas, que é o que a gente havia comentado, né? Antecipamos um pouco. E reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades, com as quais se ache afinizado ou comprometido. E aí a gente vai ver que tem aquelas antipatias, aquelas simpatias. Às vezes nós temos uma habilidade maior para exercer alguma função, algum trabalho, qualquer atividade, outras nós temos mais dificuldades. Já são bagagens que a gente vem trazendo, embora nós não nos recordamos, são essas ideias inatas que nós trazemos. Às vezes a gente vê alguns vídeos, né, de criancinhas aí tocando piano, sem nunca ter tido uma aula, né, nessa existência física aí. Aí a gente se pergunta, né, sem essa visão reencarnacionista da doutrina espírita, como a gente conseguiria explicar, né? Mas isso a gente traz. Então também tem a simpatia e a antipatia. Às vezes uma pessoa que a gente não se dá muito bem, a gente sabe que por mais que a gente se esforce, às vezes a gente tem uma repulsa, não consegue uma aproximação verdadeira. Ou quando a gente recebe muitas críticas, a gente às vezes questiona a Deus, né? Pô, mas eu sou tão bom, é injusto, eu não fiz nada. E aí a gente analisa essa única existência e acredita mesmo que está havendo injustiça, né? Como se Deus cometesse esse erro de punir indevidamente, né? Vamos dizer assim. Então, com essa visão do passado, com essa visão reencarnacionista, a gente vai ter uma visão melhor da justiça divina. Mas aí tem alguns que dizem, né, que não acreditam em reencarnação porque não lembra. Mas, como a gente está vendo, né, é até bom não lembrar, né? Tem um aspecto terapêutico nisso daí, da gente ir retomando nossa consciência do passado conforme a gente vai progredindo. Às vezes eu fico pensando assim, até mesmo analisando o Emmanuel, né, o autor aqui desse livro, né, da Religião dos Espíritos. Ele escreve, tem um livro há 2000 anos, que ele descreve a encarnação dele, o personagem ali é uma existência, uma experiência dele de 2000 anos atrás. Para a gente ver o quanto esse espírito já evoluiu para conseguir
reaver, né, relembrar aspectos de existências anteriores, em que ele mesmo narra ali que cometeu muitos erros e muitos equívocos, tem que estar bastante elevado, né, para conseguir se ver, relembrar o que fez de mal, sem julgar, sem se autopunir demais, né? E vamos dando continuidade. Aí aqui ele diz assim, o Emmanuel: transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua. A ribalta, no caso aqui, seria a iluminação de um palco de teatro. Então, troca-se as luzes, mas a peça, a atuação ali é a mesma, a peça é a mesma. Então, por mais que a gente retome outros corpos, o espírito é o mesmo. E se nós não nos esforçarmos para ser melhores, vamos estar ali, como diz o Richard Simonetti, né, como espíritos estacionários, em que a gente vem encarnação após encarnação, não retrocede, mas continua no mesmo nível, não progride, porque falta o esforço dentro do nosso livre-arbítrio. Então, Emmanuel vai concluir assim. Antes, deixa eu ver um comentário aqui, antes da conclusão do Emmanuel. Ó, a Sol comentou, né? A necessidade do esquecimento nos ajuda a progredir. Não teríamos condições de suportar as dores que causamos. Verdade, sem dúvida. A gente estava, né? No estudo aqui nos diz que a gente ainda é espíritos com muitos débitos, né? E a gente vai pagando esses débitos pouco a pouco. Eu lembro que tem um livro da Patrícia, que ela conta um caso acho que é A Vida no Mundo Espiritual, a Patrícia através da Vera Lúcia Marinzec. É uma sequência da coleção A Vida, Violetas na Janela, acho que é o segundo livro, em que ela conta que um rapaz estava no plano espiritual, embora o tema aqui seja o esquecimento do passado no espírito encarnado, o rapaz estava se alfabetizando ainda no mundo espiritual. E a Patrícia questiona, né, se ele não, será que em outras existências ele já não tinha conhecimento dali do alfabeto, já não era inteligente? E o espírito ali diz que na última encarnação ele teve um retardo mental, ele foi um ser ali com debilidades, um débil mental. E ao desencarnar, estudando ali as questões de causa e efeito, ele sabe que para ele ter tido essa última existência com esse retardo é porque ele cometeu graves prejuízos que não pôde ter ali a sua inteligência plena. Sabendo disso, ele poderia pedir ali para os benfeitores espirituais, para os seus auxiliares que liberassem, vamos dizer assim, fizesse ali um aspecto em que ele recordasse a última existência e com isso ele ia recordar a sua inteligência. Mas ele também ia recordar o mal que ele praticou. E ele mesmo diz que ele preferia ainda não mexer no seu passado, pois ele sabia que ele não tinha estrutura para ver o mal que ele fez. Então ele preferia mesmo ali recomeçar, mesmo embora no plano espiritual, recomeçar, estudar novamente, fazer o bem e ir para uma próxima encarnação. E Emmanuel conclui assim: a moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus, para a luz da imortalidade. E aqui vemos, né? Ele coloca, com a obrigação de aprimorar-se. Com a obrigação, né? Então a gente é obrigado a se melhorar, a se esforçar, até porque a gente já fez esses votos no plano espiritual. E como a gente esquece, né? A gente deve se esforçar para, ao desencarnar, a gente estar um pouco ali feliz, contente com o que nós fizemos na nossa existência, qual caminho, quais os ideais nós trabalhamos, né?
para a luz da imortalidade. Então a gente conclui esse singelo estudo aqui da noite com esse cântico da doutrina espírita, né? Ó, a Silvia Gabriel, toda sabedoria e bondade. Angélica Rocha, eu não quero lembrar, não. Então a gente conclui aqui, ó, dizendo, ó, para a luz da imortalidade. E esse é o grande bem assim que a doutrina nos traz, né? Que é tão consoladora, tão esclarecedora, que já matando a morte com a imortalidade, a gente tendo essa visão da imortalidade, aqueles problemas que nos parecem tão grandes na nossa existência atual ficam pequenos, pois nós sabemos que a vida vai continuar mais sublime, mais bela fora do corpo físico. E nós já tivemos várias outras oportunidades e teremos outras. Mas essa existência atual é a melhor. Essa é a nossa melhor versão. Então, que a gente possa despertar ainda enquanto encarnados. Não como a maioria e como já, sem dúvida, já ocorreu com nós, de ter esse despertar só no mundo espiritual. Que a gente possa ter esse despertar enquanto a gente ainda está na matéria. Porque aí, pouco a pouco, o bem que a gente faça, sem muita cobrança, é o bem para os outros, é o bem a nós mesmos que nós fazemos. Então, eu queria agradecer a todos que teve a paciência de nos acompanhar aqui, de essa interação. Minha próxima. Mas então a gente vai. Agora deu essas falhas no final, mas pelo menos foi só no finalzinho, né? A gente conseguiu aí estudar em conjunto. Então a gente vai concluindo essa live, essa transmissão, pedindo a Deus que ilumine o coração de cada um daqueles que está acompanhando essa live, que apesar da distância, que Jesus possa estar presente no lar, limpando as trevas que se encontram no lar, na consciência de cada um, levando a luz do Evangelho de Jesus. Vibramos pelos enfermos nos hospitais, nesses tempos de Covid, que possam ser curados do corpo, da alma. Façam uma vibração especial para o padrasto do meu amigo Fernando Monteiro, Bilão, que desencarnou. Que a luz, que a espiritualidade possa receber o seu espírito, que seja uma passagem tranquila e que conforte o coração de todos os familiares, consolando nesse momento de dor, que é a dor da saudade. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos e, se Deus permitir, até domingo que vem, às 6 horas, hein? Boa noite.